Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. Pouco depois das 2 da manhã, quando a cidade dormia num silêncio que parecia medir cada respiração, o corredor estreito da pensão central tornou-se palco de um acontecimento que mudaria para sempre a forma como seus hóspedes lembrariam aquela noite. O prédio antigo, construído no início da década de 1940, já estava acostumado aos rangidos previsíveis das madrugadas, ao barulho tímido de canos antigos e ao sussurro distante de conversas abafadas entre paredes cansadas. Porém, naquela madrugada específica, algo completamente diferente atravessou o ar. Um tremor súbito no assoalho, como se a madeira tivesse reagido a um peso invisível, seguido por sombras irregulares que se deslocavam nas paredes com uma deformidade que parecia contrariar a lógica da iluminação. Os hóspedes despertaram ao mesmo tempo, como se um único estímulo tivesse atingido todos os sentidos de uma vez só. De dentro do corredor veio o primeiro grito, longo, rasgado, humano, mas carregado por uma angústia que não se encaixava em nenhum contexto plausível. Segundos depois, um segundo grito, ainda mais agudo, percorreu todo o prédio como um fio elétrico percorrendo estrutura metálica. E então, o terceiro, abrupto, cortante, tão próximo que alguns convidados relataram sentir o corpo estremecer, como se tivessem sido puxados involuntariamente para dentro da origem daquele som. As portas começaram a se abrir com hesitação, revelando rostos assustados que tentavam decifrar o que estavam ouvindo enquanto lutavam. Para controlar a própria respiração, todos foram guiados ao mesmo ponto, o quarto 27, de onde o eco parecia retornar como uma memória insistente que se recusava a desaparecer. Quando o gerente chegou, notou que a porta estava entreaberta. Algo impossível, já que todos os hóspedes haviam sido registrados e nenhuma queixa ou pedido de ajuda havia sido feito naquela noite. Dentro do quarto, porém, não havia ninguém. A cama intacta, as malas intocadas, o copo de água sobre a mesa ainda vibrando, como se um movimento recente tivesse acabado de cessar. Nenhum sinal de luta, fuga ou presença humana. E foi naquele instante, diante de um vazio impossível de explicar, que a pergunta começou a se formar. Se o quarto estava vazio, então quem produziu os gritos que todos ouviram? Se você quer acompanhar cada detalhe dessa investigação e não perder as próximas revelações, inscreva-se agora no Arquivos Perdidos BR e deixe seu like. Isso ajuda a história a continuar sendo contada. O ano era 2004 e Santa Aurora atravessava um período em que a cidade parecia suspensa entre um passado próspero e um presente marcado pelo esquecimento, como se o tempo tivesse decidido desacelerar, deixando ruas, pessoas e memórias paralisadas em uma rotina sem continuidade. As ruas estreitas, iluminadas por postes que piscavam com mais frequência do que forneciam luz, refletiam o cotidiano silencioso de uma população que conversava em murmúrios e evitava olhares prolongados para não ter que confrontar histórias antigas demais. O progresso parecia não chegar, mas o abandono sempre encontrava uma forma de se fazer notar, seja pelas fachadas descascadas, vitrines empoeiradas ou estabelecimentos sobreviventes que funcionavam mais por teimosia do que por clientela consistente. No coração da cidade, a pensão central resumia essa realidade. Um prédio de 2 andares, cuja arquitetura denunciava origens elegantes, transformado em abrigo barato para quem buscava apenas um colchão e a esperança de passar despercebido. Moradores antigos lembravam em vozes baixas das brigas que ninguém interveio, dos hóspedes que chegavam sorrindo e saíam derrotados, e dos visitantes que pareciam carregar segredos impossíveis de serem decifrados.
Nada disso era registrado, porque Santa Aurora havia desenvolvido uma cultura de preservação do próprio sossego à base do silêncio, como se ignorar problemas fosse a única forma de manter a cidade respirando sem confrontar verdades incômodas. Em 2004, essa atmosfera se tornava ainda mais pesada, com o desemprego crescente, negócios falindo e famílias deixando o município em busca de oportunidades que já não existiam. Quem permanecia aprendia a evitar perguntas que poderiam gerar respostas perigosas, e sons inesperados, especialmente no meio da madrugada, eram melhor esquecidos do que analisados. Nesse contexto, a pensão central não era apenas um edifício decadente, mas o retrato exato de uma cidade suspensa entre memórias desgastadas e silêncio coletivo, onde histórias mal resolvidas ainda circulavam pelos quartos, aguardando o momento certo para ressurgir, tornando o desaparecimento do quarto 27 ainda mais inquietante. Se você estivesse ali, em 2004, vivendo numa cidade onde até o silêncio parecia desconfiado, teria coragem de perguntar o que realmente aconteceu naquela noite. Ronaldo Pires chegou à pensão central numa tarde aparentemente comum, em meio à rotina monótona de Santa Aurora, e chamou atenção justamente por não chamar atenção alguma, movendo-se com uma naturalidade calculada, como se cada gesto tivesse sido ensaiado para permanecer despercebido. Vestia roupas simples, uma camisa leve e carregava uma mala pequena, arrumada às pressas, equilibrando a falta de cuidado de quem viaja às pressas com a organização mínima de quem jamais improvisa por completo. Seu rosto, marcado por olheiras profundas, revelava cansaço mais do que idade, e o porte retraído indicava que ele carregava preocupações invisíveis, mais pesadas que os objetos que levava consigo. A atendente da recepção lembraria anos depois que Ronaldo falava pouco, mas observava com atenção constante, olhando rapidamente para corredores e portas, como se aguardasse que alguém surgisse. O registro que preencheu continha informações plausíveis, mas a caligrafia trêmula e os dados escolhidos levantavam suspeitas de que aquele não era seu nome habitual. Sensação que se confirmaria quando a investigação revelasse múltiplas trocas de identidade nos anos anteriores. Apesar da descrição, ele não demonstrava hostilidade. Hóspedes relatavam vê-lo ajudar um caminhoneiro com a carga, mas havia sempre uma tensão estranha sobre ele, como se estivesse dividido entre permanecer invisível e buscar algum alívio impossível. Durante os 2 dias hospedado, sua rotina mínima se misturava a comportamentos inquietantes, caminhadas sem rumo, retornos antes do anoitecer e horas sentado na cama com a porta entreaberta, deixando apenas uma fresta de luz escapar para o corredor, provocando curiosidade e apreensão em quem passava. Ronaldo reagia a ruídos abruptos com tensão imediata e mantinha um caderno antigo na mala, onde possivelmente registrava pensamentos que nunca foram descobertos. Por trás de sua aparente normalidade, carregava a convicção de que aquela estadia seria apenas uma pausa entre o peso do passado e o desfecho que já pressentia, e a madrugada seguinte provaria que ele não estava apenas fugindo, mas sendo encontrado. A madrugada do dia 17 de agosto começou com uma quietude incomum, densa, como se o ar da pensão central tivesse sido moldado para preparar o ambiente a um evento que ninguém podia antecipar. O corredor do andar superior, sempre iluminado por lâmpadas fracas que piscavam de forma irregular, parecia mais estreito naquela noite, e as sombras projetadas pelas portas fechadas assumiam contornos que imitavam figuras humanas imóveis, observando cada detalhe do espaço silencioso. O relógio da recepção, atrasado há meses, marcava 0203 quando um som seco percorreu o prédio,
fazendo a madeira antiga do assoalho vibrar de maneira estranha e despertando nos hóspedes uma pressão súbita no peito, como se um peso invisível os impedisse de se mover. O barulho inicial se transformou rapidamente em gritos, 3 no total, cada um mais intenso que o anterior, rompendo o silêncio com uma força que atravessava portas e paredes, impondo um desconforto quase físico a quem os ouvia. 3 hóspedes saíram de seus quartos, movidos por uma mistura de medo e curiosidade, enquanto outros permaneceram imóveis, incapazes de enfrentar o que se anunciava. O corredor se encheu de passos cautelosos, respirações rápidas e hesitação coletiva à medida que se aproximavam do quarto 27, de onde vinham os ruídos abafados de objetos sendo arrastados, sugerindo alguém tentando criar uma barreira contra algo que avançava. Às 0204, mais um grito cortou o ar, interrompido abruptamente enquanto a luz do corredor piscou 3 vezes antes de se estabilizar. O gerente subiu correndo, a chave mestra tremendo nas mãos, acompanhado por hóspedes imóveis que aguardavam sua ação. A porta estava fechada, mas não trancada. Ao girar a maçaneta, todos se depararam com um quarto impecavelmente arrumado, a cama intocada, a mala no lugar, a janela fechada e apenas um copo de água vibrando de forma sutil, criando ondulações imperceptíveis à primeira vista. A ausência de qualquer vestígio humano transformou o cenário em algo irreal, sugerindo que o quarto havia sido abandonado às pressas por uma presença invisível e que o que se escondia naquela madrugada ultrapassava a compreensão comum. Quando o dia seguinte chegou, ficou claro que a luz nem sempre revela tudo. Muitas vezes, apenas evidencia o que a escuridão tentou avisar primeiro. O amanhecer que invadiu Santa Aurora no dia seguinte parecia mais pálido do que o habitual, como se a própria luz tivesse receio de tocar a superfície da pensão central depois do que havia acontecido na madrugada. A claridade entrou pelos corredores com uma lentidão anormal, revelando a poeira acumulada nos cantos, os tapetes gastos e os rostos tensos de hóspedes que haviam passado a noite acordados, tentando encontrar explicações que pudessem acalmar suas mentes antes que o sol exigisse um relato coerente daquilo que tinham ouvido. Cada pessoa que descia para o café da manhã carregava um olhar dividido entre incredulidade e apreensão, como se o simples ato de descer as escadas significasse abandonar a última tentativa de racionalizar o inexplicável que ecoara nas paredes poucas horas antes. A cozinha, que normalmente era preenchida pelo cheiro de café fresco e pelo barulho constante de panela contra fogão, estava estranhamente silenciosa, com a cozinheira movendo-se de forma mecânica, como se temesse que qualquer ruído mais alto pudesse reativar a memória dos gritos que ainda ecoavam em seus ouvidos. Nenhum dos hóspedes quis ocupar a mesa perto da porta do corredor do andar superior, como se aquele espaço carregasse uma espécie de resquício energético da madrugada, algo que a razão não compreendia, mas que o instinto se recusava a ignorar. Quando a polícia finalmente chegou, chamada mais por obrigação moral do que pela confiança de que encontrariam respostas, o prédio já respirava ansiedade. Os agentes atravessaram a recepção com passos lentos, exibindo expressões que misturavam ceticismo com uma cautela quase involuntária, pois, mesmo sem acreditarem em histórias fantásticas, percebiam que os relatos não vinham de pessoas propensas à histeria. O gerente, ainda pálido, recontou o ocorrido com detalhes que pareciam improváveis, mas que eram confirmados por testemunhas que não tinham relação entre si, aumentando o desconforto silencioso nos agentes que tentavam manter a compostura profissional. Quando os policiais finalmente subiram ao quarto 27, encontraram exatamente a mesma cena da madrugada. A cama impecavelmente arrumada,
o copo de água ainda sobre a mesa, agora totalmente imóvel, e nenhum indício de luta, invasão ou presença recente. Para os agentes, parecia mais um caso de alarme falso provocado por alguma confusão coletiva, mas para aqueles que ouviram os gritos, a ausência de explicações apenas ampliava o abismo entre a realidade visível e o terror que tinham presenciado. A imprensa local, acostumada a notícias mais mundanas, evitou dar destaque ao incidente, mencionando apenas uma breve ocorrência sem maiores detalhes, como se temesse despertar curiosidades que poderiam trazer questionamentos incômodos para a cidade. E assim, em poucas horas, o acontecimento mais perturbador dos últimos anos começou a se dissolver lentamente, engolido por uma rotina que parecia preferir ignorar qualquer coisa que fugisse ao controle. Ainda assim, enquanto a manhã avançava e o prédio voltava ao ritmo habitual, havia algo no ar que ninguém conseguia nomear, uma espécie de expectativa silenciosa que sugeria que aquela história estava longe de terminar, mesmo que muitos desejassem o contrário. E essa sensação de algo não resolvido só aumentou quando os primeiros detalhes da investigação começaram a surgir, revelando que o vazio daquela madrugada escondia rastros mais profundos do que qualquer um imaginava. A investigação oficial do desaparecimento começou de maneira hesitante, como se a própria polícia de Santa Aurora relutasse em se aprofundar em um caso que desafiava explicações imediatas. Os agentes percorreram os corredores estreitos da pensão central com pranchetas nas mãos, mantendo expressões fechadas enquanto tentavam reduzir relatos consistentes de hóspedes a meros mal-entendidos. O delegado responsável, acostumado a lidar com furtos e brigas ocasionais, observava o quarto 27 com ceticismo crescente, como se as paredes silenciosas desafiassem sua capacidade de transformar o inexplicável em rotina. O quarto foi analisado minuciosamente em busca de sinais de arrombamento, luta ou presença física, mas tudo permanecia cuidadosamente arrumado, como se a cena tivesse sido preparada para confundir. A mala de Ronaldo estava organizada, mas faltava exatamente a camisa que ele usara ao chegar. E nenhum outro objeto pessoal indicava vestígios de abandono ou conflito. Ao conferir o registro de entrada, os agentes perceberam a primeira inconsistência concreta. O documento informado não correspondia a ninguém no Sistema Nacional e a assinatura trêmula sugeria tensão incomum. A atendente confirmou que Ronaldo olhara para trás 2 vezes antes de entregar o papel. Um gesto que agora parecia carregado de significado diante do desaparecimento súbito. Um dos policiais notou uma marca quase imperceptível no carpete, um desgaste circular que destoava do restante do piso, como se algo pesado tivesse sido arrastado, tornando-se um dos primeiros sinais de que a cena exigia mais que inspeção superficial. Nenhuma impressão digital recente foi encontrada na janela, mantida fechada por dentro, e a única impressão parcial registrada pertencia ao gerente. A tentativa de reduzir o caso à confusão acústica ou alucinação coletiva não se sustentava diante de relatos consistentes de hóspedes independentes que descreveram os gritos com mesma intensidade, tom e urgência. Um detalhe final perturbou profundamente o delegado. O relógio do corredor marcava 0203. 2 minutos antes do segundo grito, indicando discrepâncias que sugeriam manipulação do tempo ou fenômenos que escapavam à lógica. Foi nesse ponto que surgiram as primeiras teorias, entrelaçando lógica e medo, e abrindo caminho para versões conflitantes que transformariam o caso em um mistério ainda mais inquietante. À medida que a investigação avançava de maneira irregular,
sustentada mais pelo desconforto coletivo do que pela convicção da polícia. Um conjunto de teorias começou a se formar entre os hóspedes, moradores e até funcionários, que tentavam preencher as lacunas deixadas pela ausência de explicações tangíveis. Essas versões surgiam não apenas da necessidade humana de organizar o caos, mas também do instinto primitivo de dar sentido a algo que, por sua própria natureza, parecia desafiar qualquer tentativa de lógica. Cada pessoa que comentava o caso trazia consigo um fragmento de percepção, criando um mosaico de possibilidades que oscilavam entre interpretações racionais e especulações mais sombrias, todas igualmente inquietantes. A primeira teoria, repetida pelos mais práticos, afirmava que Ronaldo poderia ter sido alvo de um crime conduzido com extrema habilidade, talvez envolvendo alguém que conhecia seus passos e sabia exatamente como apagar rastros antes que o pânico se espalhasse. Essa versão, sugerindo um sequestro silencioso, sustentava que os gritos eram prova suficiente de que ele ainda estava no quarto quando a força física o dominou, embora ninguém conseguisse explicar por que não havia sinais de luta ou qualquer vestígio que apontasse para a presença de outra pessoa. Para muitos, esse foi o primeiro cenário descartado, pois a ausência de ruídos posteriores e a falta de movimentos perceptíveis dentro do ambiente pareciam contradizer a ideia de uma ação humana executada às pressas. Outros, tentando encontrar coerência onde ela insistia em faltar, mencionaram a possibilidade de Ronaldo ter sofrido algum tipo de surto psicológico, causando gritos descontrolados antes de fugir pela janela ou por algum acesso oculto que não constava na planta original da pensão. No entanto, essa teoria rapidamente se desfez quando a polícia confirmou que a janela permanecera trancada por dentro e que não existiam passagens alternativas no quarto, eliminando a hipótese de fuga espontânea. Além disso, nenhum dos gritos carregava o tipo de distorção comum em ataques de pânico ou alucinações. Segundo os hóspedes que os ouviram, todos descrevendo o som como algo externamente ameaçado, não internamente perturbado. Uma teoria mais inquietante começou a circular, sussurrada por aqueles que sentiram o ambiente mudar durante a madrugada, afirmando que Ronaldo não estava sozinho no quarto, mas que a companhia que o cercava não correspondia a alguém que pudesse ser identificado por meios convencionais. Uma hóspede garantiu que, ao passar pelo corredor instantes antes dos gritos, viu uma sombra se mover atrás da fresta inferior da porta, embora soubesse que o quarto permanecia fechado desde a noite anterior. Outra testemunha jurava ter ouvido passos dentro do quarto depois do último grito. Passos firmes que cessaram exatamente no momento em que a porta foi aberta, como se algo tivesse se recolhido para o centro do vazio. Havia ainda a versão mais desconcertante, defendida por um caminhoneiro que estava hospedado no quarto ao lado e que relatou ter visto Ronaldo discutindo com alguém horas antes da madrugada. Ele insistia que escutara duas vozes, uma delas baixa e ameaçadora, como se viesse de uma pessoa que tentava impor controle sobre a situação. No entanto, todas as portas próximas permaneceram trancadas. Ninguém foi visto entrando ou saindo do quarto 27 e nenhuma câmera externa registrou movimentos suspeitos, criando um paradoxo que alimentava o temor de que a segunda voz nunca tivesse realmente pertencido a um corpo físico. O conjunto dessas teorias, em vez de oferecer respostas, apenas aprofundava a sensação de que cada versão contradizia a anterior e, ao mesmo tempo, fortalecia a percepção de que algo invisível permeava a história. Era como se o caso se comportasse como um quebra-cabeça cujas peças haviam sido misturadas propositalmente, impedindo qualquer tentativa de montar uma imagem coerente
do que aconteceu antes que o quarto se transformasse em um cenário impossível. E foi justamente nesse estado de confusão crescente, alimentado pelo medo e pela desinformação, que um detalhe esquecido emergiu de maneira abrupta, mudando completamente o rumo da narrativa e sugerindo que a verdade estava escondida em camadas mais profundas do que qualquer uma daquelas. Teorias ousava tocar, porque às vezes a chave de um mistério não está no que todos viram, mas no que alguém guardou em silêncio por anos. Os anos passaram de maneira lenta para a pensão central, que continuou funcionando como se o episódio do quarto 27 tivesse sido apenas uma anomalia isolada, num lugar acostumado a receber viajantes anônimos, histórias interrompidas e silêncios desconfortáveis que ninguém tinha coragem de enfrentar. A cidade, fiel ao hábito de transformar o estranho em esquecimento, deixou o caso se dissolver entre pequenos boatos que perdiam força conforme as pessoas envolvidas tentavam reconstruir suas rotinas. Mas a estrutura da pensão parecia carregar uma memória própria, como se a madeira velha, o reboco antigo e o carpete desgastado guardassem ecos que se recusavam a desaparecer por completo. Era como se algo naquele quarto tivesse permanecido parcialmente preso ao tempo, aguardando o momento certo para emergir de forma inevitável. Em 2017, mais de uma década após a madrugada que mudou a reputação silenciosa da pensão, o prédio foi vendido para uma nova proprietária, uma mulher que, motivada pela necessidade de reerguer o local e afastar a imagem decadente que acompanhava o imóvel há anos, decidiu iniciar uma reforma completa. A obra começou pelo segundo andar, onde o quarto 27 permanecia fechado desde que o último hóspede saiu, deixando para trás uma estranha combinação de preservação e abandono. Os pedreiros, acostumados a construções antigas, notaram desde o início que o ambiente tinha uma temperatura ligeiramente mais baixa do que os demais quartos, embora não houvesse explicação técnica que justificasse essa diferença. Ainda assim, seguiram o cronograma com a naturalidade típica de quem aprende a ignorar aquilo que não faz parte de suas atribuições imediatas. Foi durante a retirada do antigo papel de parede que o primeiro sinal do que havia sido esquecido começou a se revelar. Quando uma das camadas se desprendeu, deixando exposta a parede original, surgiram números repetidos com exatidão perturbadora. 02.04, escritos em tamanhos diferentes, sobrepostos uns aos outros, como se a mesma mão tivesse insistido em registrar o horário inúmeras vezes ao longo de um intervalo desconhecido. A tinta usada não era padronizada. Algumas marcas eram mais recentes, outras desbotadas, sugerindo que haviam sido feitas ao longo de anos, talvez até mesmo antes do desaparecimento de Ronaldo, insinuando que o quarto carregava uma história silenciosa que antecedia o episódio da madrugada. A proprietária, movida por uma mistura de curiosidade e desconforto, pediu que investigassem a parede inteira. Ao remover a cabeceira de madeira da cama, a mesma peça que estivera no cômodo havia décadas, os trabalhadores encontraram um pequeno envelope escondido no encaixe desgastado da estrutura. Dentro dele havia uma fita cassete quebrada no meio, com apenas um dos lados intacto o suficiente para ser reproduzido. O estado da fita sugeria que havia sido manipulada diversas vezes antes de ser escondida, e o fato de ter permanecido ali, desconhecida por todos, acrescentava uma camada de estranheza ao mistério que já se arrastava por anos sem respostas concretas. Quando a fita foi reproduzida, um ruído estático preencheu o ambiente, seguido por uma voz masculina ofegante, repetindo em tom tenso e quase desesperado as palavras: "Eles acharam, eles acharam, eles acharam." Não havia contexto, não havia continuidade, apenas
Aquela frase repetida com uma urgência que parecia carregar mais medo do que informação. A voz não foi identificada. E embora alguns acreditassem que pudesse ser de Ronaldo, outros afirmavam que o timbre parecia mais envelhecido, como se pertencesse a alguém que havia vivido ali antes dele. Esse detalhe esquecido, que emergiu de maneira quase acidental, reacendeu um mistério que a cidade tentava enterrar há anos, criando a sensação perturbadora de que o desaparecimento não era um evento isolado, mas parte de algo que se desenrolava muito antes daquela madrugada. E quando esse fragmento do passado foi revelado, ainda faltava descobrir o que o tempo fez com o caso depois disso. E por que certos arquivos desapareceram antes que pudessem explicar o que realmente aconteceu no quarto 27. Quando a revelação da fita cassete começou a circular discretamente entre os moradores mais antigos e a nova proprietária da pensão, Santa Aurora reagiu como sempre reagira diante de tudo aquilo que ameaçava perturbar o frágil equilíbrio de sua rotina, com silêncio deliberado, abafado e cuidadosamente construído. A cidade, acostumada a transformar acontecimentos incômodos em histórias sussurradas que murchavam com o tempo, decidiu mais uma vez que o esquecimento era o caminho mais seguro para preservar a normalidade aparente que sustentava seus dias lentos. Assim, o caso do quarto 27 passou a ser tratado como um episódio distante, envolto em névoas de dúvida, conveniente o suficiente para não despertar questionamentos concretos e incômodo demais para permitir discussões prolongadas. O inquérito policial, que já tinha sido conduzido com relutância desde o início, acabou sendo arquivado sem cerimônia poucos meses depois do desaparecimento de Ronaldo, sob a justificativa genérica de falta de evidências conclusivas. As caixas que continham os relatórios, depoimentos e fotografias foram transferidas para um depósito da delegacia, local esquecido onde arquivos antigos se empilhavam sem ordem, sem consulta e sem expectativa de utilidade futura. Anos mais tarde, quando a delegacia passou por uma mudança de prédio, parte desses documentos desapareceu sem explicação oficial, alimentando a percepção de que peças importantes da investigação haviam sido engolidas pelo tempo de maneira conveniente demais para ser apenas coincidência. A pensão central, por sua vez, permaneceu fechada durante grande parte dos anos seguintes, acumulando poeira, infiltrações e o tipo de silêncio profundo que parece carregar intenções próprias, como se o edifício respirasse apenas para guardar o que sabia. Algumas pessoas evitavam passar pela rua onde o prédio se encontrava, alegando que o ar ali sempre parecia mais frio, mesmo durante o verão, enquanto outras afirmavam que, ao caminhar próximo às janelas do segundo andar, podiam sentir uma espécie de presença observadora, algo que não se mostrava diretamente, mas que deixava a impressão de que o prédio permanecia atento ao movimento dos transeuntes. Com o passar dos anos, a história de Ronaldo se dissolveu ao ponto de muitos acreditarem que talvez nunca tivesse acontecido da forma como os antigos hóspedes relatavam, como se as memórias fossem apenas fragmentos de uma ilusão coletiva alimentada pela vulnerabilidade da madrugada. No entanto, aqueles que viveram aquela noite continuavam carregando lembranças vívidas demais para serem descartadas. E sempre que o assunto surgia inadvertidamente em alguma conversa, um silêncio desconfortável tomava conta do ambiente, como se mencionar o caso fosse um risco que ninguém desejava assumir. Ainda assim, mesmo com o tempo tentando enterrar o ocorrido sob camadas de esquecimento, algo permaneceu vibrando de maneira sutil na superfície da cidade, como um chamado invisível, aguardando o momento de emergir novamente, determinado a lembrar
que algumas histórias não desaparecem simplesmente porque alguém deseja que desapareçam. E foi justamente essa vibração silenciosa que, anos depois, atraiu alguém disposto a reabrir feridas que muitos preferiam manter adormecidas. Alguém que acabaria encontrando uma peça do quebra-cabeça capaz de reacender o mistério de forma irreversível. Em 2023, quando a maior parte da cidade já havia enterrado o caso sob camadas de esquecimento voluntário, uma jornalista investigativa chamada Elisa Montenegro chegou a Santa Aurora motivada por um projeto acadêmico sobre desaparecimentos não resolvidos em cidades pequenas, buscando compreender o padrão silencioso que se repetia em lugares que insistiam em parecer tranquilos demais para abrigar tragédias profundas. Ela não conhecia a pensão central. Tampouco tinha ouvido falar do quarto 27 antes de sua chegada. Mas algo no ambiente da cidade, um tipo de desconforto quase palpável quando certos temas surgiam, despertou sua intuição e a fez acreditar que havia ali uma história que ainda insistia em respirar, mesmo após anos de negligência. Durante sua primeira semana na cidade, Elisa tentou conversar com moradores antigos, mas encontrou portas fechadas, olhares desviados e respostas evasivas, como se cada pessoa estivesse treinada para impedir que o passado alcançasse o presente. Foi apenas ao consultar os registros incompletos da antiga delegacia que ela encontrou uma referência breve, quase apagada, mencionando um desaparecimento não esclarecido em 2004, ocorrido em um estabelecimento que já não figurava nos cadastros recentes, a Pensão Central. Intrigada pela ausência de detalhes, ela decidiu visitar o prédio, encontrando-o parcialmente reformado, mas ainda carregado de uma aura desconfortável que a acompanhou desde o momento em que pisou no corredor principal. A nova proprietária, inicialmente relutante, acabou cedendo à insistência profissional de Elisa e permitiu que ela explorasse o segundo andar, onde o quarto 27 permanecia fechado, não por necessidade, mas por um receio inexplicável que se instalara após a descoberta da fita cassete. Quando Elisa entrou no quarto, sentiu a temperatura cair de forma sutil, como se o ambiente tivesse guardado a memória da madrugada em que gritos romperam o silêncio. A jornalista passou as mãos pelas paredes recém-pintadas, imaginando o peso das camadas anteriores, e anotou cada detalhe, com o cuidado de quem sabe que a ausência de pistas muitas vezes esconde mais do que a presença delas. A peça decisiva, porém, não veio das paredes, mas de um encontro inesperado com o antigo gerente da pensão, agora aposentado, que vivia em uma casa simples nos arredores da cidade. Ele hesitou antes de falar, movido por um medo que parecia ainda mais vivo do que no dia em que testemunhou o desaparecimento. Após longos minutos de silêncio, revelou que ouvira passos dentro do quarto 27 segundos antes de abrir a porta naquela madrugada. Passos firmes, como se alguém caminhasse de um lado para o outro, mesmo quando o cômodo já deveria estar vazio. Mais perturbador do que isso, contou que, no dia seguinte ao desaparecimento, um homem que nunca tinha visto apareceu exigindo acesso aos registros de hóspedes daquela semana, levando consigo o livro onde o nome de Ronaldo estava inscrito. O gerente nunca soube quem ele era, mas jurava que o homem parecia mais interessado em apagar rastros do que em encontrar alguém. Esse relato foi suficiente para reacender o caso de forma irreversível, fazendo com que todas as peças esquecidas ganhassem novo significado. E foi a partir dessas revelações que a jornalista percebeu que o caso não falava apenas sobre um desaparecimento, mas sobre algo muito maior. Algo que dizia respeito à própria forma como lidamos com o que o tempo tenta esconder. Ao revisitar cada detalhe do desaparecimento de Ronaldo Pires, desde os gritos que romperam a madrugada até o sumiço dos registros oficiais,
e a fita cassete escondida por trás da cabeceira antiga, torna-se impossível ignorar a maneira como o caso escancara uma verdade desconfortável sobre a natureza humana e a fragilidade das histórias que tentamos sustentar. O quarto 27 não é apenas o cenário de um desaparecimento. Ele se transforma numa espécie de espelho que revela o quanto estamos dispostos a aceitar o silêncio como forma de proteção, mesmo quando esse silêncio custa a compreensão do que realmente aconteceu com alguém que, por mais desconhecido que fosse, deixou rastros suficientes para pedir por respostas. A madrugada que marcou o destino de Ronaldo não representa apenas um momento isolado de pânico, mas um lembrete da facilidade com que uma vida pode ser engolida pela névoa do esquecimento quando as circunstâncias incomodam mais do que exigem explicação. A cidade, com seus ciclos de rotina envelhecida e sua tendência a enterrar segredos incômodos, se torna o palco perfeito para uma história que parece ter sido construída sobre o medo do que não se pode controlar, transformando-se em cúmplice involuntária de um caso que merecia mais do que o silêncio que o envolveu durante tantos anos. Cada testemunho silenciado, cada documento perdido, cada olhar que desviou quando o assunto surgiu, reforça a percepção de que não lidamos bem com aquilo que desafia nossas estruturas mentais. Preferimos acreditar numa versão confortável da realidade, mesmo que ela não responda a nada, a permitir que a inquietação abra espaço para questionamentos que possam alterar a imagem de normalidade que tentamos preservar. É mais fácil culpar o exagero, a imaginação ou o tempo do que admitir que o inexplicável pode estar presente, observando silenciosamente através das fissuras do cotidiano. A história de Ronaldo, porém, insiste em permanecer, resistindo à tentativa de ser apagada, como se algo no desaparecimento carregasse um pedido final por lembrança. Não apenas por um senso de justiça, mas por um reconhecimento humano fundamental. A ideia de que nenhuma vida deveria desaparecer sem ser compreendida. Nenhuma voz deveria ecoar num quarto vazio sem encontrar algum tipo de resposta, mesmo que parcial, mesmo que tardia. O mistério que envolve o quarto 27 ultrapassa a investigação policial e alcança um território mais profundo, revelando não apenas o que aconteceu ali, mas também o que deixamos de fazer quando escolhemos olhar para o outro lado. No fim, o caso nos obriga a confrontar a própria fragilidade da memória, a forma como permitimos que o tempo apague histórias que deveriam permanecer vivas, e a constatação desconfortável de que o esquecimento, às vezes, é tão brutal quanto o próprio desaparecimento. Ao encerrar a reconstrução deste caso, permanece a sensação inescapável de que o tempo tentou apagar cada detalhe relacionado ao desaparecimento de Ronaldo Pires, mas não conseguiu silenciar completamente os ecos que ainda vibram nas paredes abandonadas da antiga pensão central. A madrugada, que deveria ter sido apenas mais uma noite comum em Santa Aurora, acabou se transformando numa ferida aberta que nunca cicatrizou por completo, deixando um vazio que desafia explicações e insiste em retornar sempre que alguém ousa revisitar o que realmente aconteceu naquele quarto perfeitamente arrumado, mas inexplicavelmente perturbador. O mistério do quarto 27 continua existindo não apenas pelo que se sabe, mas principalmente pelo que nunca foi descoberto, guardando nas sombras a possibilidade de que algo maior, silencioso e ainda inacabado permaneça observando através das frestas do passado. Ronaldo se tornou, para muitos, apenas um nome perdido nos registros incompletos da cidade, mas sua história continua a se projetar como um aviso sutil sobre o que acontece quando deixamos que o silêncio se torne mais confortável do que a verdade. Nenhum grito deveria desaparecer sem resposta. Nenhum quarto deveria permanecer intocado depois de algo tão impossível.
e nenhuma história deveria se dissolver apenas porque incomoda quem preferiria acreditar que certas coisas não acontecem em lugares pequenos demais para sustentar o inexplicável. O caso permanece sem solução, mas não sem significado, lembrando que algumas narrativas resistem ao tempo porque ainda têm algo a dizer, mesmo quando ninguém quer ouvir. Você acabou de ouvir mais um mistério dos Arquivos Perdidos BR. Histórias que insistem em permanecer vivas apesar do silêncio que tentou enterrá-las. Se você acredita que nenhum enigma deve ser esquecido e deseja continuar explorando os casos que o tempo tentou ocultar, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e venha comigo investigar o próximo capítulo Oculto por Trás das Sombras.